Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou membro da empresa Pirraio Tech e hoje nós estamos começando um projeto novo, um projeto de um podcast chamado Pirraios Cast, com pessoas que entendem de tecnologia. Ao meu lado está o Marcos, que trabalha comigo na empresa, e hoje trouxemos um convidado mais que especial, esse cara que eu diria que é quase um Tony Stark. É a reencarnação do Homem de Ferro aqui ao meu lado. Olha o currículo do cara. Ele é consultor, palestrante, coach TEDx, tecnologista com foco em comportamento humano, já palestrou em vários países, China, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, formado em ciências da computação, trabalhou por 10 anos na empresa Fogworks e hoje ele é líder de inovação na empresa internacional Red Hat, além de ser um brilhante escritor e meu xará, Fábio Nerd. Tudo bem, Fábio? Pô, você, cara, que é uma honra estar com vocês dois aqui, Marcos e Fábio, meu xará, e um paraibano, né? Então, eu sou um paraibano, fiquei fora da Paraíba 17 anos, de 2005 até 2022, mas agora estou de volta. E é uma honra estar aqui gravando esse Pirraio Cast no maior São João do mundo, cara. Que incrível, o local que vocês acharam para gravar aqui foi sensacional. Obrigado pelo convite. Pois é, pessoal, estamos no 36º Salão de Artesanato na Paraíba, aqui em Campina Grande. Campina Grande está completando 40 anos do maior São João do mundo. E, Fábio, como é que é para você voltar para Paraíba no período de São João e lidar com esse ecossistema de tecnologia ao mesmo tempo que tá curtindo um forrozinho, curtindo a comida de milho? Como é que tá sendo? É uma honra, porque eu fiquei muito tempo fora, né? Desses 17 anos que eu fiquei fora, eu morei 8 na Austrália e alguns anos em São Paulo também. Fiquei um tempo em Recife, do ladinho, né? Dá para dar um pulinho aqui. Mas é uma nostalgia, né? Voltar nessa época, comer pamonha, comer canjica, dançar forró e ao mesmo tempo conseguir conectar isso com tecnologia e inovação, porque Campina Grande e João Pessoa são dois dos maiores polos de inovação do Brasil e do mundo. Então eu tenho uma honra, eu fico até arrepiado de falar assim que eu tô aqui em Campina Grande, porque a UFCG aqui é sensacional. E enfim, tem vários polos aqui, o IFPB também, a UFPB, que é da onde eu vim. Então é uma honra poder conectar assim as minhas raízes com São João, com tecnologia, com inovação e com podcast e com consciência digital, melhor ainda. Pois é, pessoal, como eu falei inicialmente, o Fábio ele é formado em ciência da computação. E com certeza nós teremos alguns telespectadores que fazem o curso. Eu queria que você dissesse, Fábio, como é que está a ciência da computação nesse mercado? Porque a gente, eu falo isso por mim e pelo Marcos, que nós fizemos e ainda estamos na graduação em computação, mas muitas vezes a gente não entende a dimensão desse mercado, sabe? A gente vê hoje em dia áreas de UX, designer, a gente vê inteligência artificial muito em alta. O que é que você tem a dizer para essa juventude que está nos assistindo, que está fazendo ciência da computação e que pensa em fazer esse curso? Cara, ciências da computação, não só ciências da computação, mas qualquer curso relacionado com tecnologia e inovação, nem é o futuro, é o presente e o futuro, né? Quando eu fiz vestibular em 99, estou entregando minha idade agora. Eu entrei na turma de 2000, já era sensacional, né? Já era aquela coisa que todo mundo dizia que ia ser o futuro. E hoje, mais ainda, porque hoje, se você está num curso de computação e você acha que computação é só programação, está pensando muito pequeno. Computação hoje e tecnologia e inovação é tudo o que acontece à nossa volta. Porque se você imaginar, um celular é tecnologia, então tudo que você pode fazer para um celular tem a ver com tecnologia. Isso que a gente está fazendo aqui é tecnologia. Um podcast é conteúdo. Então tecnologia não é só os bits e bytes, os zeros e uns que tem ali por trás, os ifs e os elses. Ele é tudo hoje da vida que a gente vive. Essa área de Customer Experience, né, ou experiência do cliente, eu gosto muito do termo UX, que é User Experience. É uma área que também vem da tecnologia e ela mapeia todo o comportamento do mundo do usuário na tecnologia. Eu vou dar um exemplo bem simples que eu adoro dar, que é o seguinte: acho que a maioria das pessoas que está escutando isso assiste Netflix ou Amazon Prime, algum streaming. Você está lá assistindo Netflix.
E aí você está assistindo talvez uma das minhas séries preferidas, que é Black Mirror. Aí episódio 1 da temporada 6, que saiu agora, acabou, automaticamente você assiste o episódio 2. Por quê? Porque a equipe de tecnologia, de comportamento, de UX da Netflix implementou uma funcionalidade chamada Autoplay, ou seja, para você continuar assistindo, você não precisa fazer nada. Inclusive tem um pessoal que reclama disso, né? Diz que vicia, né? Pois é, porque para você continuar consumindo aquele conteúdo, você não precisa fazer nada. Só que tem muita psicologia por trás dessa tecnologia. E foi por isso que eu me graduei em tecnologia, mas eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia. Sim. Para entender exatamente a conexão entre o comportamento digital. O que é muito poderoso, né? Por que a gente usa tanto as telas hoje? Porque tem pessoas por trás das telas que fazem várias mágicas ali. O Marcos já me disseram que você é o mago da programação, o mago da tecnologia. O cara é sofisticado em programação. Mago de é um magia, artista. né? O cara é o mago da magia. Tem a magia por trás das telas. E eu digo que eu sou como se fosse o Mr. M, não tem o Mr. M que conta as mágicas? Eu conto as mágicas por trás das telas, para que a gente tenha consciência e não fique viciado e não fique totalmente assim, alheio e ausente do mundo presente, que a gente tem que estar, o mundo físico, né? Eu gosto muito desse tema porque um filme que eu sou fã é o meu filme, a minha trilogia favorita é a série Matrix. Matrix. Cara, todo mundo que gosta de tecnologia precisa assistir Matrix. E o tema desse podcast, né, que é Sorrir, você está sendo manipulado pelas telas, ele conversa muito sobre um livro que o Fábio lançou, que é o livro Consciência Digital, que foi uma obra fantástica, foi lançada em 2019, não é isso, Fábio? 2018. Em contexto de pandemia, o mundo estava um caos, a gente teve que ter uma transformação digital muito grande. E eu queria aproveitar, Fábio, e te perguntar como é para você ver esse panorama do que aconteceu de 2018 para cá, que estamos em 2023. Cara, 5 anos. Inclusive, né, a pandemia começou em 2020. Em 2018, quando eu escrevi o livro, não tinha pandemia ainda. Tem gente que lê o livro hoje e fala assim, eu não acredito que você escreveu esse livro antes da pandemia. Porque é como se eu estivesse prevendo o que ia acontecer. Porque aquilo já ia acontecer. Só que foi acelerado pela pandemia, né? A necessidade que a gente teve de ficar em casa, de ficar em lockdown, acelerou o processo de transformação digital e de adoção, né, das tecnologias. Hoje eu tenho pessoas da minha família que não sabiam fazer uma videoconferência, mas hoje sabem por conta da transformação digital que a gente passou pela pandemia. Então, nesses 5 anos, a gente teve uma aceleração exponencial da adoção de tecnologias como o smartphone, videoconferência, o próprio WhatsApp se transformou assim, em ferramenta padrão para você fazer desde uma conversa com um parente até uma consulta médica. Né? Ontem mesmo eu fiz uma consulta médica com um médico meu através da tecnologia. Né? Sim. Aí logo depois ele me mandou uma receita com um código QR. Isso não tinha antes da pandemia. Então a gente acelerou. Na verdade, assim, a tecnologia já existia, mas ela não tinha adoção. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o futuro já existe, ele só não está distribuído para todo mundo. Mas a gente já tem carro autônomo, né? A gente já tem drone, a gente já tem óculos de realidade virtual, só que não está todo mundo usando ainda. Então a pandemia nos últimos 5 anos, ela acelerou a adoção da tecnologia. Ela só não caberia ainda no mercado naquele momento, não é isso? Pois é, muitas vezes porque tem tecnologia que é muito cara. Se você for imaginar o preço de um smartphone hoje, ele é muito menor do que quando ele saiu. Inclusive, para quem precisar pensar um pouquinho, quando foi que foi lançado o primeiro smartphone? 2007, o iPhone, né? Então, o primeiro smartphone que quebrou o paradigma da tela, né, de ser uma tela totalmente clicável, 2007. Menos de 20 anos, né? Sim. Faz aí 16 anos. Se você calcular, é pouco. Mas olha a aceleração, né? Então, o preço que era antes e o preço de hoje está muito mais acessível você ter um smartphone com acesso à internet. É verdade. Aí, quando o preço vai caindo, vai democratizando o acesso à tecnologia e a gente vai tendo mais acesso e a adoção aumenta.
Pois é, esse crescimento exponencial da tecnologia, ele traz um tema que está muito polêmico hoje na atualidade, que não tem como a gente conversar sobre tecnologia e não falar sobre ele, que é o ChatGPT. Não tem como. Com certeza. É impossível a gente fazer um podcast sobre tecnologia com o Fábio e não falar sobre o ChatGPT. E Fábio, a gente está falando tanto de manipulação, tanto dessa... Tem muitas pessoas que usam até o termo escravidão digital. Pois é. E qual é a tendência para o ChatGPT? Você que é um futurista, um tecnologista que vai para muitas palestras, o que você vê nessas palestras, nesses mercados? E o que você acha que vai ser o futuro do ChatGPT e das IAs? Eu vou fazer uma analogia bem simples. Você imagina um caixa de supermercado há 20, 30 anos atrás, que o trabalho dele era olhar um rótulo do produto, ver o preço e digitar e fazer a soma. Até antes de ter o computador, ele ficava numa calculadorazinha somando, certo? Uma água mineral, R$ 2,50. Um café, R$ 3,50. Então ele tinha que fazer aquela soma. A habilidade daquela pessoa era fazer a soma. Depois que veio o código de barra, é só passar. Ou seja, a pessoa ela precisa mudar a habilidade que ela tem. Sim. O ChatGPT está fazendo a mesma coisa, só que ele está mudando habilidades que são cruciais para o ser humano. Como, por exemplo, você ler 10 livros e eu te perguntar, imagina que você pega esses 2 livros, lê os 2 livros e aí eu pergunto, Fábio e Marcos, façam um resumo dos 2 livros. Essa habilidade de resumir conteúdo longo, quem vai fazer agora é a IA. Cara, isso é bem perigoso. Então, resumos, né, não só o resumo, mas a IA generativa, né, que é essa IA que está quebrando com todas as habilidades. Se eu chegar para... Hoje tem aplicativo que eu falo assim, faça uma apresentação sobre água e café e sobre o São João de Campina Grande. Ele cria uma apresentação para você. Então, essa habilidade, ela não vai ser mais uma habilidade de ser humano. É como se o ser humano precisasse reaprender o que é que significa ser humano. Sim. Porque a máquina está fazendo coisas que a gente fazia como ser humano. Mas a notícia boa é que o Fórum Econômico Mundial lançou agora recentemente as 10 habilidades do futuro para os seres humanos. E aí algumas delas são criatividade, liderança, porque a IA não consegue liderar um time. Sim. Você imagina, você tem um time de 10 pessoas, você liderar, motivar essa galera, isso é coisa que só ser humano sabe fazer. Inteligência emocional, né? Você saber tanto entender as suas emoções, como também entender as emoções das outras pessoas, ter empatia, né? Eu gosto de contar na minha palestra uma história que eu passei quando eu estava na Austrália, que eu descobri que a minha mãe estava com câncer. E aí eu fui ter uma conversa com a minha gerente e ela agiu como ser humano, porque ela chegou e falou assim, o que você precisa fazer é comprar uma passagem e voltar para o Brasil. Eu perguntei para o ChatGPT, eu treinei ele, se quiser depois eu passo para você o promptzinho. Eu falei assim, ChatGPT, haja como se você fosse uma gerente de uma empresa focada em produtividade e o seu funcionário diz que você está com uma situação assim, assim, assim. Como você agiria? Aí o ChatGPT falou assim, você precisa levar em consideração o equilíbrio da produtividade da empresa, não sei, entendeu? Não tem empatia. Teve essa palavra-chave, produtividade, e aí acabou. Então assim, existe espaço para o ser humano, mas a gente vai precisar reaprender a ser humano e deixar a máquina ser máquina. Eu achei muito bacana, eu acho que, inclusive esse vídeo eu vi nas suas redes sociais, inclusive pro pessoal que tá aí de casa, que não segue o Fábio, @FábioNerd. Fábio Nerd. Segue lá, @FábioNerd. Aproveita e segue também a gente, @PirraioTech, que a gente vai estar postando todos os nossos conteúdos. E um dos conteúdos que eu vi que você tinha postado foi um vídeo feito por uma IA, que inclusive no final eu achei muito bacana. Ele contava a história de toda a humanidade, a gente pode até colocar depois esse vídeo na edição, e no final era toda aquela imagem do evolucionismo de Darwin. E o último homem, que era o Homo sapiens sapiens, ele se transformava em máquinas. E depois de máquinas para fios, e depois de fios para redes. Cara, se a inteligência artificial ela tá começando a mapear isso, poxa,
será que, aí é a pergunta que eu vou trazer para todos os convidados, será que isso vai realmente acontecer? As máquinas vão dominar os seres humanos? A inteligência artificial vai dominar o ser humano? Eu espero que não. Eu sou do time dos otimistas, que eu acho que a gente tem que ter medo e não só o medo pelo fato de, eu vou ficar com medo e não vou fazer nada, mas a gente tem que analisar o risco e agir, né? Inovação termina com ação. Sim. Informação termina com ação. Então a gente precisa tomar ações para não deixar isso acontecer. Então precisa realmente ter legislação, precisa ter leis que meio que colocam um pouquinho de freio. Recentemente teve uma carta que foi assinada por vários pensadores do mundo pedindo para dar um freio nas pesquisas de inteligência artificial porque está indo muito rápido. Eu não acho que é porque está indo muito rápido, é porque não tem princípios e valores por trás ainda guiando, sabe? Sim. Então, assim, tá indo rápido sem ter o valor do freio. Sim. Então, existe o risco? Existe. Existe um risco enorme da gente ser dominado, mas eu espero que pessoas que tenham valores e princípios mais voltados para o lado humano estejam no controle. Porque tudo depende de quem vai estar no controle, né? Sim, isso é verdade, né? Porque hoje em dia a gente tem até máquinas que estão controlando outras, inteligências artificiais que estão produzindo outras. Isso aí vai se disseminando, né? Isso aí vai evoluindo cada vez mais. Inclusive, uma curiosidade é que essa identidade visual da gente, do Pirraioscast, boa parte dela foi feita por um IA. Foi? Você usou qual? Para até o pessoal quiser aprender um pouco. Cara, eu não me lembro do nome, mas eu peguei ela como recomendação de uma página de designer. Legal. E aí eu só anexei uma coisa e outra no Canva, mas eu Eu não gosto consigo... de uma que eu tenho usado bastante, ele te dá 100 opções de você gerar, é o create.bing.com. É do Bacana. Bing, né? Então ele tem a questão da Microsoft por trás e depois a gente coloca também. Eu tenho usado bastante, essa eu gosto, Bacana. porque tem, acho que ele é o Dali por trás com uma interface do Bing, né? Que é a busca da Microsoft, é como se fosse o Google da Microsoft. Perfeito. É interessante essa tua colocação de que a maior parte foi gerada por uma IA, né? Porque a questão da subjetividade, ela não tem como. Então, basicamente, ela serve só de uma ferramenta, mas ainda precisa do toque humano, como você mesmo falou, mas... Você precisa da pessoa ainda ali. Eu nem gosto de chamar do homem, né? Veio na minha cabeça a questão do homem. Até eu falar um pouco se quiser a gente toca um pouco no assunto da questão da diversidade e da inteligência artificial preconceituosa. Porque eu gosto de chamar de pessoa porque ela é neutra de gênero, né? Sim. Não é essa questão de você falar o homem, mas por isso que eu fiz uma gravação alguns anos atrás de um livro que chama Human and Machine. Muito massa. E ao invés de traduzir para humanos ou homens e máquinas, eu traduzi para pessoas e máquinas. Porque também tem essa questão você falou de dominar, tem o grande risco de você criar uma inteligência preconceituosa. E aí eu posso dar um exemplo. A Amazon precisou tirar do ar uma inteligência artificial que fazia análise de currículos, que começou a priorizar currículos de homens, porque ela aprendeu através de dados que homens passavam mais nas entrevistas. Caramba. Ou seja, é uma realidade onde o fato de que homens passam mais nas entrevistas é um dado histórico, mas é um dado histórico ruim. É como se a gente tivesse uma dívida histórica de dados a ser corrigida, mas se eu treinar a inteligência artificial com esses dados, eu vou criar uma inteligência artificial preconceituosa. E agora tratando um pouquinho dessa manipulação, né, que a gente acaba muitas vezes sofrendo, eu queria perguntar para o Fábio, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. Fábio, para o pessoal de casa entender como ocorre essa manipulação, qual um exemplo do cotidiano que essa manipulação existe? Tá. Vou dar um exemplo bem simples. Se você faz um post no Instagram e dá aquela vontadezinha de você entrar para ver se alguém curtiu o seu post, ou dá aquela vontadezinha de entrar para ver se alguém fez um comentário. Por que tá dando essa vontadezinha? Porque quando você olha um like, uma curtida no post, ele gera uma substância no seu cérebro chamada dopamina. E essa dopamina é a substância do prazer. Ela é a mesma substância que é liberada quando a gente faz uma aposta,
ou quando você toma álcool, por exemplo, se você beber álcool, né, algumas drogas, como por exemplo o álcool, liberam dopamina. E se você, sabe aquelas máquinas de cassino que você faz o caça-níquel, você faz assim para ver se dá. Eu gosto muito dessa analogia também, quem usa muito ela é o Tristan Harris, o criador daquele documentário O Dilema das Redes. Nossa, fantástico. Inclusive recomendo muito ver O Dilema das Redes, porque é um documentário explicando essa sua pergunta num documentário. Então essa sensação de prazer momentâneo e você querer mais daquilo, ela é liberada e quem constrói essas telas sabe disso. Ou seja, toda essa psicologia por trás que existe, dos empurrõezinhos, que é por isso o nome do nudge, né? Nudge significa um empurrãozinho. As pessoas que estão por trás das telas, e eu sou uma dessas pessoas, né? Porque eu construo software, seja como gestão, ou como programador, ou como líder de inovação. Há 23 anos eu sei o que tem por trás, é grande. Assim, é uma lista de mais de 180 vieses cognitivos sendo utilizados para falar assim, vamos usar esse viés para fazer com que o Marcos compre mais. Vou dar um outro exemplo. Tem um site que eu não gosto nem de mencionar muito o nome para não dar problema, de agendamento de hotéis. Eita. Você está lá olhando um hotel, você vai passar o São João em Campina Grande, aí você fala, eu quero um hotel perto do Parque do Povo, aí você acha um hotel. Na hora que você está olhando aquele hotel, aparece assim, 8 pessoas estão vendo este mesmo hotel. Aí aparece do lado, só tem um quarto disponível. Só aí foram usadas 2 estratégias manipuladoras. Uma delas é prova social, ou seja, se tem 8 pessoas olhando, significa que esse hotel ele é bom porque tem 8 pessoas que estão olhando. E se só tem um quarto, ele está ativando uma coisa chamada aversão à perda. Você pensa, caramba, eu vou perder esse quarto, só tem esse. Eu vou comprar agora. Pum, aí você compra. Então essas são 2 estratégias manipuladoras. Eu tenho muita vontade de acessar todas essas empresas para saber o seguinte, será que esse dado é real mesmo? Será que tem 8 pessoas olhando? Será que só tem um quarto mesmo? Ou será que tem 10 quartos e ele está dizendo que só tem um para me manipular? Então, às vezes as pessoas perguntam qual é o limiar entre a manipulação e a influência do bem, que a gente chama de persuasão. A persuasão é a manipulação do bem. Sim, sim. Ela vem no seguinte sentido, se você souber de tudo que essa empresa sabe e mesmo assim você ainda comprar, e se tudo for verdade, se realmente tiver 8 pessoas olhando e se realmente for o último quarto, não tem problema nenhum, porque é a verdade. Se não tiver, é uma mentira manipuladora para tentar fazer você comprar mais rápido. Mas de certa forma até a verdade manipula a pessoa, né? Isso. Até a verdade às vezes manipula. Se você aí é outro viés, outro empurrãozinho que a gente chama de framing. Se você mostrar a informação de um jeito que você influencia, até a verdade manipula. Tem até aquela questão de que um médico, ele fala que uma cirurgia tem 10% de chance de falhar, né? E aí a pessoa fica com medo. Mas ele fala que tem 90% de chance de sucesso, aí ela perde um pouco do medo. Gostei. Isso é framing. Como você coloca a informação, muda tudo. Uma coisa que aconteceu comigo esses dias, inclusive, eu fui pedir comida naquele aplicativo muito conhecido pelas pessoas, principalmente casos que estão nos assistindo. E eu vi lá que tinha... você recebeu um cupom promocional. Sim. E aí eu realmente, eu não vou dizer que eu tava com fome, eu tava com vontade de comer. Fome e vontade de comer é uma coisa totalmente distinta, né? E aí eu falei, caramba, tá barato, eu vou pedir. Era um hambúrguer, eu gosto muito de hambúrguer particularmente, inclusive deu muita vontade de comer um agora. E aí eu fui ver essa promoção. E tinha lá, era um cupom de R$10. Só de ver o cupom, automaticamente eu comprei. Aí. Quando eu comi um hambúrguer, eu disse, caramba, como facilmente eu fui manipulado. Porque primeiro, eu não estava com fome, não saiu tão barato assim. Foi um desconto, mas primeiro, desconto sobre o quê?
É. não é isso? E quando eu vi o hambúrguer tava na minha frente e eu sem fome nenhuma, eu tava com vontade de dormir. Cara, isso é muito poderoso, isso é muito Como poderoso. um cupom fez você comer um hambúrguer sem estar com fome, tá vendo? Poderia ser o título aí do... Olha aí, a gente já pode mudar o título do podcast, cara, isso já dá um título. E aproveitando isso, Fábio, você já citou já um conceito, que inclusive esse conceito agora está no seu nome, né? Porque o seu nome era Fábio Pereira e agora você adaptou para Fábio Nudge. Sim. Então, por que Nudge? O que é esse Nudge? Por que Fábio Nudge? Nudge é uma teoria do Richard Taylor e do Cass Sunstein. O Taylor ganhou o prêmio Nobel em 2017 por conta dessa teoria. Então você imagina como é poderosa. O nudge é uma teoria que em inglês a palavra nudge significa um empurrãozinho. O empurrãozinho é o seguinte: imagina que eu sentei aqui e eu tenho uma água e um café aqui. Sim. Ao colocar essa água próxima de mim, você está me dando um nudge, você está me dando um empurrãozinho, porque está mais fácil eu tomar água. Então um empurrãozinho é uma mudança do ambiente da tomada da decisão para influenciar você a tomar uma decisão. O café está mais longe, eu não consigo nem alcançar ele com a minha mão. Então isso é um empurrãozinho. Se você quer que eu tome água e não quer que eu tome café, você fez um nudge, você mudou a arquitetura de decisão para que ficasse mais fácil eu tomar a água. Em 2009 e 2010 eu comecei a estudar sobre essa teoria e eu trabalhava com tecnologia e eu comecei a mapear como isso acontece no mundo digital. E aí, como eu expliquei aqui, o autoplay da Netflix, que faz com que você continue assistindo sem fazer nada, é um nudge digital, é um empurrãozinho digital. Você colocar lá no quarto dizendo que só tem esse quarto é um nudge, é um empurrãozinho para você falar assim, olha, eu vou dizer que só tem um quarto para que essa pessoa compre logo. Então isso é tão poderoso na minha vida que eu coloquei isso como parte do nome por algumas razões. Eu também conheci um grande amigo meu agora, o Edson Mackenzie, que o nome dele não é Edson Mackenzie, mas ele colocou Mackenzie e mudou tudo. A Maíra Sharken também, que é uma grande atriz e apresentadora, apresentou o video show. Ela falou, ó Fábio, meu nome era Maíra das Chagas Carneiro e eu mudei para Sharken e mudou tudo também. Então o nudge, ele tem essa questão de ser a teoria que mudou minha vida. Eu fiz até uma tatuagem aqui, ó, Cara, que da mão. Sensacional. É a capa do meu livro em tatu, realmente, ó. realmente. Então é uma mão robótica dando um empurrãozinho, que é o nudge. E é isso, a gente é empurrado o tempo todo sem saber que está sendo empurrado. E chega até no nível espiritual, assim, de será que existe destino? Será que existem forças maiores do que a gente que empurram a gente em direções que a gente precisaria ir na vida? E aí eu trago até para esse lado, sabe? Às vezes acontecem coisas na minha vida que eu falo assim, foi um empurrãozinho do universo. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é: o ser humano é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Então, Para querer o que quer, gostei. então é como se fosse esse empurrãozinho que a gente está sofrendo constantemente, nos levando em um certo caminho, que Pois nem é. sempre é a nossa escolha. Né? Essa tatu eu dou o nome dela de Life Nudge, porque é o empurrãozinho da vida. E ela tem um círculo que é uma moeda budista que eu tenho, que eu peguei num templo em Singapura. E eu acredito que a vida tem os empurrõezinhos da vida, os Life Nudges, que empurram a gente para lugares. Às vezes a gente não enxerga para onde a vida está empurrando, mas ela está dando um empurrãozinho assim. Ou está colocando um negócio mais na frente. Aí, às vezes a gente fala, mas eu queria tanto aquele. Aí você falou, esse aqui é um sinal, né, que a vida dá pra gente. E o tempo todo a gente está passando por esses empurrõezinhos. Por isso que é tão profundo que eu coloquei no nome Fábio Nudge agora. Gente, inclusive isso é muito real. A gente conheceu o Fábio faz o quê? Faz 2, 3 anos 2, 3 atrás, anos. né? E quando a gente conheceu o Fábio, a gente era aluno de ensino médio. É. Estávamos em uma Olimpíada de Tecnologia. O Fábio, ele foi nosso consultor. E hoje, depois de 3 anos, estamos aqui conversando sobre tecnologia, cara. Isso Que ano foi aquilo? 2000 e... Eu acho que foi 2021, né? 21, né? 2021. Foi. Cara, isso é Eu muito acho que a gente já estava vacinado da Covid, eu Já acho. estava começando a voltar. Tava, assim, né? aos Eu tô até lembrando se a gente ainda tava de máscara ali, mas foi bem legal. Foi uma visita que eu fiz
Ou foi eu que vim para Campina ou foi vocês que foram para João Pessoa, né? Você que veio pra Campina. Foi em Campina. Inclusive Foi um no São evento João. aqui, foi um evento que eu vim aqui, acho que eu lembro foi do Sebrae, e aí a gente se conheceu. Inclusive, sobre esses empurrãozinhos, aí eu queria trazer uma pergunta que eu já vi em muitos fóruns de tecnologia. Existe a Matrix? Cara, e quem sabe? Vai saber se isso aqui é tudo fictício e a gente tá lá, conectado lá ou não. Não dá pra saber, né? Porque no se fim das... existir é tão real que a gente não sabe que existe. Então, no fim das contas, não vai fazer diferença pra gente, né? Se Não é, vai. se é real ou não, é a nossa Porque vida. o que a né? gente tá sentindo é tão real que isso é a realidade pra gente. Exatamente. Posso aproveitar, você falou de Matrix, e contar uma história interessante? Eu fui para a Austrália em 2008 e eu comecei a trabalhar lá numa seguradora, a Suncorp. E aí eu fui num prédio lá no centro de Sydney e aí eu comecei a falar de Matrix e tal. Aí o pessoal falou, você sabia que Matrix foi todo filmado aqui? Matrix foi filmado em Sydney. Aí eu falei, não sabia, eu não lembrava. Inclusive tem uma fonte lá, que é a fonte que passa aquela mulher com o vestido vermelho e tal. É uma fonte que fica na Martin Place lá, que era do lado de onde eu trabalhava. Aí o pessoal da empresa que eu tava falou, esse prédio que você tá agora é o prédio que o Neo trabalhava. Nossa! Caramba. Aí eu falei, eu não tô acreditando. Aí eu fui ver, é o prédio da Metrotex, que é o prédio que ele trabalhava, era o prédio que eu tava lá trabalhando. Caramba, Eu fiquei chocado, eu falei, eu tô no prédio da Matrix, assim. Então, em um determinado nível, a gente tá na Matrix. Caramba. Tava se sentindo dentro da Foi, Matrix foi foda ali. isso aí. Caramba. Inclusive, eu vou falar pra você aí, põe aí nos comentários se você quer que a gente converse sobre Matrix. Por que não, né? Isso pode ser um tema de um podcast. Pode ser. Tem tudo pode a ver. Matrix, Pirrais né? na Matrix. Aí, Pirrais na Matrix. Pirrais na Matrix. Inclusive, só para fazer uma micro pausa, queria dizer que esse podcast ele é um oferecimento de RR Barbershop, que é uma barbearia aqui de Campina Grande, faz um excelente trabalho. Também contou com o apoio da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que fizeram tudo isso acontecer. E também da nossa empresa, por que não, Pirraios Tech. E eu queria agora introduzir o Consciência Digital. Queria só fazer uma pergunta muito breve sobre ele, que é a seguinte. Hoje em dia a gente tem um encontro que ele é muito enigmático, que a gente está debatendo muito ele. E para fechar esse tema, eu queria perguntar, o que é que você acha que vai ser o futuro desse encontro do comportamento humano com a tecnologia? Cara, o futuro eu vou dizer que já é o presente, que é quem não entende da tecnologia, vive como se fosse um zumbi, ou como você falou, um escravo, enfim, chame da palavra que a gente chamar, mas um dependente. A minha pós-graduação é em independências tecnológicas, então quem não entende a consciência digital hoje vive como um dependente, e quem é consciente digital tem controle sobre a vida no digital. Até aproveitar e dizer que o novo livro está saindo, o terceiro, Sim, em setembro, não sei quando vai pro ar, mas acho que é antes de setembro. Ele se chama Assuma o Controle das Suas Telas. Sim. Né? Então, se você não entender o quanto é poderosa a tecnologia, você vai virar um dependente e não vai ter controle. E, infelizmente, a gente tem observado que isso traz hoje problemas como burnout, né? Até tem o termo agora burnout digital, que é o esgotamento de telas, que foi muito introduzido pela minha amiga Edvige Sparra, da Você RH. Ansiedade, né? É outro problema do século mesmo, atual. É o vício nas telas mesmo, então isso vai crescer cada vez mais se a gente não incentivar a consciência digital nas pessoas. Perfeito, Fábio. Então, além desses dois livros, mais um. Eu queria te perguntar, então, porque você parece ser bem versátil, né? Ciência da computação, psicologia, escritor. Eu queria saber de onde é que surgiu essa ideia de começar a escrever livros. Cara, escrever surgiu de algumas pessoas que eu vi fazendo e que tinham muito sucesso. Uma das inspirações para mim é um amigo meu, chama Paulo Caroli. Ele é o criador de um método muito usado na tecnologia que chama Leanception. A Leanception é uma imersão de uma semana para você criar um MVP. Ele é o nome do MVP no Brasil hoje. Então ele escrevia livros, ele escreveu o livro da Leanception. E aí eu trabalhava com ele, né? Eu trabalhei 10 anos com ele. Eu falei, nossa, se o Paulo Caroli escreveu esse livro,
e ele é uma forma de você chegar a lugares onde você não está presencialmente, e ele gera muita autoridade também. Aí eu fui vendo pessoas como Carole. Lá na Austrália eu também trabalhei com um cara que é o Sam Newman. Vocês são da tecnologia, já devem ter ouvido falar num conceito que chama microserviços. Não sei se já ou Sim. em algum momento na graduação vocês vão ver isso aí. E aí o Sam Newman trabalhava comigo também, ele foi o meu mentor. E aí daí vem a importância de mentores na nossa vida. Porque o Sam é o autor do livro Microserviços. Lá em 2010, 2011 mais ou menos, ele foi meu mentor. E aí ele dizia pra mim, ele falava, olha, eu escrevi esse livro e isso abre portas no mundo todo pra mim. Porque, por exemplo, eu quero palestrar num evento. Uma coisa é você chegar num evento e dizer, eu quero palestrar sobre um conceito chamado consciência digital. E a pessoa falar, o que é isso? Não sei. Outra coisa é você chegar dizendo, eu quero falar sobre um conceito, consciência digital, que é o título do meu livro. Assim, muda tudo, sabe? Abre portas, gera autoridade. Então foi aí, tendo inspirações, que eu fui querendo ser uma dessas pessoas um dia. E aí eu fui escrever o Consciência Digital, que é o Digital Nudge em inglês. Bom, e eu queria introduzir outro livro, né, que você lançou recentemente, participou, que é o Seja Imperfeito. Eu queria que você falasse só um pouquinho para o público que está aí em casa, o que é esse livro, do que é que ele fala, do que ele se trata. Tá, esse livro foi uma obra coletiva de 26 autores. Foi feito com a editora Gente, que é uma das maiores editoras do Brasil, que lança mais best-sellers. Inclusive ele ficou como best-seller na Veja e na Publish News várias semanas. E a gente se reuniu, 26 autores, cada um escreveu um capítulo sobre como a gente precisa aceitar as nossas imperfeições. O querer ser perfeito às vezes gera ansiedade. Sim. Então, Seja Imperfeito, ele é muito aquela coisa, aceite as imperfeições. O meu capítulo nele é sobre infobesidade. Ou seja, é essa sobrecarga de informação que a gente recebe o tempo todo e saber lidar com isso. No caso da imperfeição aí é que a gente não consegue consumir tudo. Ou seja, o nosso cérebro é imperfeito. Porque a economia comportamental mostra que o nosso cérebro tem uma atenção limitada. Você não consegue escutar, ler e ver tudo que é publicado na internet num dia, não consegue. Ou seja, essa é a nossa imperfeição. E o Seja Imperfeito na infobesidade é aceitar isso, saber conviver com isso, não ter o FOMO, né, que é um termo que a gente usa muito, é o Fear of Missing Out, é o medo de perder. Por exemplo, nesse momento que a gente está aqui, em 60 segundos foram publicadas horas de vídeos no YouTube que a gente não vai ver, porque não dá para ver tudo. Sim. Então a infobesidade, saber lidar com a infobesidade é não ter essa ansiedade, essa vontade de querer consumir tudo, porque não dá mesmo. Não dá para você chegar num rodízio de comida e querer comer tudo que tem ali, não dá. Então o livro vem nesse sentido, tem outros capítulos também de autores também incríveis, e é um capítulo, só que ele foi um passo para o livro completo que vai sair da editora Gente, que é o Assuma o Controle das Suas Telas. Pode fazer inclusive o lançamento aqui em primeira mão. Ou do venha livro para pro Campina pessoal aí Grande, de vamos casa. fazer. Aí a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, inclusive sobre infobesidade. Quando o Fábio estava vindo para cá, ele tinha me mandado uma mensagem. Eu estava muito cansado nesse dia. E aí eu tinha entendido uma coisa completamente diferente e o próprio Fábio chegou e falou, olha aí a infobesidade dele atacando. Vamos contar. Vamos A gente contar. ia fazer uma reunião de alinhamento na quarta-feira, hoje é sábado. Aí eu falei assim, meu xará, vamos remarcar a reunião da quarta das 16 horas, porque apareceu uma reunião, eu preciso remarcar. Aí por conta da infobesidade, ele entendeu que eu estava querendo desmarcar a gravação do podcast. Caramba. Aí ele falou assim, não cara, já tá tudo agendado, o espaço lá dentro do... Não vamos desmarcar, né? Cara, isso acontece muito. pelo menos Acontece comigo. muito. Acontece muito. Aí a Por quê? diferença é bem grande, né? Né? Das duas Mas coisas. por quê? É tanta informação que a gente não presta 100% de atenção. Aí se você me perguntar qual é a dica que eu dou, na hora que você estiver escutando um áudio, ou na hora que você estiver lendo um conteúdo, tenta estar focado e presente e concentrado, que concentração é um dos 5 Cs da consciência digital, Sim. naquele conteúdo. Porque a nossa cabeça, o Augusto Cury chama isso de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado.
a gente está lendo um conteúdo, mas a cabeça está tentando processar 15 outras coisas. E é difícil, né, você focar e se concentrar numa coisa só. Então a dica é essa, é a gente tentar, por exemplo, nesse momento, eu estou focado aqui. Eu estou com o que a gente chama de atenção plena. A minha atenção está na sua fala, Marcos, e na sua fala, Fábio. Eu estou presente nesse momento. Tem um monte de coisa que está acontecendo na minha vida, fora daqui. Mas aí é difícil porque tem todo um processo de respiração consciente, de meditação, de inteligência emocional, de saber gerenciar emoções que eu posso estar sentindo nesse momento. Não é fácil, mas é você estar presente naquele momento, é o que faz com que você vá consumir aquele conteúdo e entenda tudo que tem naquele conteúdo e aí não sofra da infobesidade, mas eu sofro também, todo mundo sofre um pouquinho, não tem essa de, ele não sofre, todo mundo sofre. E isso é diretamente relacionado com a consciência digital também, porque a parte digital, ela dá pra gente as coisas muito rápido, muito fácil, e a gente acaba meio que se viciando nisso, na verdade. Inclusive, introduzindo o Consciência Digital, eu vou querer, pega para mim, por favor, o livro, porque teve uma página, Fábio, que, sério, essa página foi sensacional, que foram as páginas 42 e 43. Nessas páginas, gente, o Fábio, ele lança o que ele chama de pirâmide da consciência digital. E são 4 níveis, não é isso, Fábio? O primeiro nível é aquela pessoa irracional. Bacana? Não, ela pensa que ela é racional, mas todo mundo é irracional. Isso, verdade. Verdade. Eu achei isso uma certa ignorância. Né? É uma certa ignorância. Eu acho que eu sou racional. É aquela pessoa que fala assim, eu não sou manipulável, ninguém me manipula. Ou seja, não sabe nem que é manipulável e irracional ainda, né? Isso é bacana porque o Fábio ele já está afirmando, isso é uma coisa que muita gente não consegue, né, realmente introduzir, que é nós não somos seres plenamente racionais. Não. Inclusive no nível 4, já adiantando aqui, o Fábio coloca que é o nível da racionalidade e ele mesmo aponta que não existe. Não existe. Seria o ser humano que tem atenção plena, que consegue processar todas as informações, que consegue tomar decisão sem emoção. Não existe. E isso é inspirado em 2 livros. No livro Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Sim. Por isso que ele prova cientificamente que o ser humano é irracional. E no último nível, o Taylor também no livro dele, ele fala que esse ser humano totalmente racional não existe. Cara, isso é fantástico. Isso é muito fantástico. Inclusive, eu queria só que você desse uma mini consultoria pro pessoal que tá aí em casa, desses níveis e qual nível elas vão atingir depois que assistir esse podcast. Depois de assistir o podcast, se você não for tão intransigente, tão teimoso e falar assim, é tudo mentira que esse pessoal tá falando, eu sou racional mesmo, você acabou de passar do nível 1 para o nível 2, né? Então eu até vi uma palestra esses dias que o pessoal falou assim, eu proclamo que você agora está no nível 2. Pronto, está no nível 2, passou. Agora, basta você dizer assim, beleza, eu entendi que eu não sou totalmente racional, que eu não tenho atenção plena e que eu sou suscetível a ser manipulado, eu sou manipulável. Se você absorveu esse conceito, pelo menos de saber que você é manipulável, você já passou do nível 1 para o nível 2. Passar do 2 para o 3 é muito difícil, porque ele exige que a gente estude profundamente todos os vieses cognitivos, todos os nudges, todos os empurrõezinhos. Então, para passar de 2 para 3 é um passo muito maior. E do 3 para o 4 é impossível, porque é só se você virar um robô. E aí, não sei se alguém vai virar um robô em algum momento. Se tiver um chip do cérebro que faz com que você tenha atenção plena, talvez, mas nascer no nível 4 da atenção plena não dá. O pessoal então daqui vai sair para o nível 3. Do 1 para o 2, no 2.3, assim, porque vocês já aprenderam aversão à perda, né, prova social, status quo, que é o do Netflix lá, do autoplay. Então já tá num 2.35, assim, mas... Comprando os livros fica mais fácil chegar no 3. Aqui a gente faz com que você suba um pouquinho mais. Olha aí, o empurrãozinho acontecendo ao vivo, gente. Ao vivo. Minha nossa senhora, o que é que tá acontecendo aqui? E aproveitando, Fábio, eu quero agradecer por essa verdadeira aula que você deu pra gente aqui. Marcos, tem alguma coisa para falar pro Fábio? Não, é uma honra
ter você aqui com a gente. Muito obrigado por participar. E foi uma aula aqui. A gente vai sair com a mente a mil. Pô, a honra é minha. mais Eu que uma vez. agradeço. Inclusive, a gente tem aqui uma lembrancinha, né, que a gente trouxe para você, Ainda ganho presente. dos nossos patrocinadores do Toque Único. E é o negócio da. Você Confeccionar. falou da barba, olha, eu tenho barba. Você falou como é RR Barbershop, eu vou lá, RR pessoal. Barbershop. Eu vou lá nesse RR Barbershop, que é um dos patrocinadores aqui também. Olha aí, Fábio, isso aqui Pô, é cara, um obrigado, oferecimento da Toque Único. Toque nossos único. Ó, patrocinadores. Um Uma cafezinho. empresa de Com meu confecção. nome, olha, um negócio personalizado. Tem, caramba, tem foto, tem. Ó, gostei, viu? Inclusive, Obrigado. fica aí a dica pro pessoal. A Toque Único, eles realizam confecções de itens personalizados, itens de artesanato, entre elas essa xícara aqui que o Fábio recebeu da Pirraio Tech e da Pirraios Cash, por que não? E Fábio, mais uma vez, cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado, Você obrigado marcou mesmo. história aqui para esse início desse projeto. Com certeza. Queria te dizer que você é uma inspiração para nós dois e continue firme, cara. Continue porque você inspira muita gente. E citando uma frase do seu livro que eu achei muito bacana e que eu dissemino ela, cara, eu achei muito bacana quando você falou que você não quer ser um bilionário em termos econômicos. Você quer ter 1 bilhão de pessoas influenciadas por você. Isso aí, tomara que seja. Aí me perguntam, você tem assim a quantidade mapeada? Não dá pra ter, né? Como é que eu vou mapear? Porque, por exemplo, você escuta esse podcast, aí você chega na mesa do café da manhã, amanhã na sua casa, conta para o pessoal. Então, é um efeito que é impossível de medir, mas é uma missão boa. Tem uma amiga minha que dizia que para que existe o horizonte se você nunca vai alcançar? Aí ela respondeu, porque você pelo menos sabe para onde você está caminhando. Então assim, você nunca vai chegar, mas você sabe para onde você está indo. E isso é um propósito, né? Caramba, Sensacional. esse é o Fábio Nerd, gente. Esse é o Fábio Nerd. E Obrigado, cara. para encerrar, Obrigadão, Fábio, Marcos. quer deixar alguma frase aí para a juventude, para todos os nossos públicos aí que estão assistindo o nosso podcast? Quer deixar uma frase chamativa, assim, de Marcante. engajamento? Cara, uma importante? coisa que eu tenho falado que tem dado match assim com as pessoas é que não tenha medo de perder o seu emprego, de perder ou de não ter espaço no mundo por conta da inteligência artificial e das máquinas. Porque existe o espaço da máquina. Se você for substituído por uma máquina, é porque você está fazendo trabalho de máquina. Então, deixe a máquina fazer o trabalho de máquina para que a gente possa ser humano. Caramba, Sensacional. sensacional, sensacional. É isso, pessoal. Agradeço muito você que continuou até aqui. Siga o Fábio nas redes sociais, @FábioNerd. Fábio Nude. Não é Fábio Nude. Fábio Nude vai aparecer outras coisas no Google se colocar. Não é Fábio Nude, Fábio Nude. Tem um Gzinho assim. Me siga também, @PirraioTech. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos espere para um próximo episódio aqui da Pirraios Cast. Muito obrigado, pessoal.